Que preside esta sessão, nobre senador Paulo Paim, meu caro companheiro e amigo senador Stephenson Valentim. Eu quero tratar hoje de um assunto que ele é recorrente para o nosso país, mas especialmente para o meu estado, o estado de Roraima. Trata-se, senhor presidente, de questionar um assunto que é relevante, muito relevante, no momento de crise em que a população brasileira vive mergulhada. Trata-se da questão das fiscalizações eletrônicas, que foram instaladas no meu estado, especialmente na capital, e que tenho a obrigação e o dever de apresentar aqui para a população brasileira, e sei que isso acontece também em dezenas e centenas de cidades desse país inteiro, mas eu venho falar desse problema recorrente em todo o país, que é a indústria de multas. Quero deixar claro que não sou contra a fiscalização, mas quero deixar mais claro ainda que existem outros meios de deixar o trânsito de nossas cidades melhores, sem necessariamente penalizar os condutores, guardadas as proporções. Seria como se julgar e condenar, antes mesmo da pessoa se defender. Acredito que a educação no trânsito é o caminho certo a se seguir. Trago como exemplo aqui nesta tribuna o caso específico da capital do meu estado, Boa Vista, que hoje é uma capital onde se penaliza mais e se educa menos os condutores. Em pouco tempo, a cidade se encheu de radares que confundem e multam milhares de pessoas por mês. Para ajudar a entender o problema, quero dizer aqui que na nossa capital temos uma única avenida que tem pelo menos 3 pontos de fiscalização eletrônica, onde o primeiro é de 60 km por hora, o segundo é de 50 km por hora e o terceiro é de 30 km por hora. Vejam bem, nesta mesma avenida, a Brigadeiro Eduardo Gomes, vemos fiscais de trânsito com radares móveis, aquelas câmeras que parecem até mais pistolas, escondidas por detrás das árvores, mirando nos veículos que por ali trafegam e multando quem está na via. Volto a dizer, tem 3 limites de velocidade diferentes: de 60 km por hora, de 50 km por hora e de 30 km por hora. Meus amigos, isso confunde a cabeça do motorista, que por mais que seja educado no trânsito, vai acabar sendo autuado em um ponto qualquer dessas vias. Vale relembrar que esta mesma avenida que me refiro é onde fica o maior hospital do estado, o HGR, e também é onde fica o principal pronto-socorro de Roraima. Pessoas correm nessa via, quer seja numa ambulância, quer seja em seu veículo particular, para prestar algum tipo de socorro. Este exemplo que dei se repete em outros municípios do Brasil, mas o que me intriga é que devemos trabalhar no sentido de transformar essa triste realidade para não penalizar mais ainda a população brasileira tão sofrida como vive nos dias de hoje. Em Boa Vista, em apenas 15 meses, prestem atenção, meus companheiros senadores, em apenas 15 meses, tivemos um total de 160.419 motoristas que foram fotografados pelos radares no trânsito. Nos últimos 12 meses de 2018 e nos 4 primeiros meses de 2019, estes dados são do Ministério da Infraestrutura, que aqui em Brasília
fazem a sucção desses dados pelo seu sistema de controle e que demonstra ser Boa Vista hoje a capital com maior número de multas no nosso país, proporcionalmente, é bem verdade. Mas só para você ter uma ideia, meu companheiro e amigo, senador Girão, que fez um belíssimo pronunciamento anteriormente, imagine o que é uma população que não tem dinheiro nem para comprar o pão para tomar o café com seus filhos pela manhã, que às vezes vai apressado numa moto para o seu trabalho, que às vezes até a moto não está com o pagamento das suas taxas em dia, porque ele não tem dinheiro para fazê-lo. Aí me leva uma sequência de multas que, na verdade, assusta. Por esses números, o que nós verificamos é que, praticamente, nesses 16 meses, é uma média de 10 mil multas por mês na nossa capital. Então, isso aí, na verdade, assusta. Isso aí causa uma inquietação enorme às pessoas e nós somos sistematicamente cobrados pela população para que a prefeitura da capital saia dessa linha, né, de instalar quase que toda semana um radar para arrecadar, transformando exatamente o nosso município na maior indústria de multa de trânsito do Brasil. Acredito que podemos transformar o trânsito das nossas cidades em lugares seguros e melhores para os motoristas de onde quer que seja. Mas definitivamente essa indústria das multas que se instalou em nosso país não é o melhor caminho. Isso gera instabilidade e pode gerar também grandes incidentes. Imaginem só se uma pessoa está em uma via de 60 quilômetros e de repente cai para 30 km por hora, como é o caso específico da nossa cidade, que não está mais de 50 metros entre uma placa e a outra, e o motorista para não ser multado pelo radar. Tem que frear seu carro bruscamente e aí, claro que pode acontecer um acidente gravíssimo. Acredito que devemos investir em ações de educação do trânsito, com meios mais conscientes, sem penalizar os condutores, que por muitas vezes ficam confusos com esse monte de radares que estão hoje por aí nas cidades do nosso país. Na verdade, nós encontramos sempre uma explicação. De um lado, as prefeituras procurando, através de um discurso, para mim errado, de que a instalação de multas sobre multas, a instalação de radares sobre radares para cobrar essas multas, porque não é nada mais, nada menos do que isso, a capital do meu estado, 160 mil multas em tão pouco tempo, já demonstra que é um processo de sucção perverso de aumentar as receitas dos seus municípios. E mais, no nosso caso específico, os fiscais, eles têm um limite de multas para cobrar pela prefeitura. Acima daquele limite, eles recebem um percentual. Veja que coisa absurda. Claro que o fiscal já tem um salário reduzido, ele vai, obviamente, caprichar na caneta. E quem é prejudicado com isso é a população que, na verdade, já vive tangido pela sorte, pelas necessidades, pelas dificuldades que vive o nosso país. Nós sabemos que isso não é justo e é necessário que haja realmente mais educação do que esse processo de multa. Portanto, eu fico muito preocupado e conversando com outros senadores também, identifiquei que nos seus estados, em muitas cidades, esse processo ele é perverso. Né? Enquanto nós temos que ter, como tem no exterior, campanhas extremamente claras, educativas e que vai conscientizando com o tempo a população, no nosso, na verdade, infelizmente, como acontece no meu estado, na capital do meu estado, Boa Vista, ele é absolutamente perverso. Então, senador, posso fazer uma parte, senador? Concedo a palavra ao nobre senador. Muito bom o seu pronunciamento.